Bom dia! Fala, galera do sexto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais uma aula de matemática. A apostila do terceiro bimestre, aberta no módulo 22, agora página 399. Vamos para o exercício número 1. Classifique as afirmações abaixo em verdadeiras ou falsas. Letra A. Todo trapézio é também paralelogramo. E aí, o que vocês estão achando? Letra B. Nenhum paralelogramo é quadrado. Letra C. Alguns trapézios são losangos. Letra D. Existem retângulos que são quadrados. Letra E. Todo retângulo é também quadrado. Letra F. Nenhum losango é paralelogramo. Letra G. Todo losango é paralelogramo. Letra H. Existem trapézios que não são losangos. Vamos pensar um pouquinho. Eu peço que você pause o vídeo, complete e venha conferir depois a resposta aqui comigo. Combinado? Então vamos lá. Na letra A, todo trapézio é também paralelogramo. Não, gente. São os paralelogramos que são trapézios, ok? Letra B. Nenhum paralelogramo é quadrado. É o contrário, são os quadrados que são paralelogramos. Letra C. Alguns trapézios são losangos. Alguns dos trapézios, do grupo dos trapézios, são losangos. Acompanhem aqui comigo. Dos trapézios, alguns são losangos. Essa oval toda aqui é dos trapézios. Dentro dos trapézios, nós temos paralelogramos, losangos, quadrados, retângulos. Então, alguns trapézios são losangos verdadeiros. Existem retângulos que são quadrados. Os retângulos que possuem 4 lados de mesma medida e 4 ângulos retos são retângulos e são quadrados. Verdadeira. Todo retângulo é também quadrado. Não. Os retângulos que não possuem lados iguais são somente retângulos. Retângulos que têm medidas de lados iguais são quadrados. Nenhum losango é paralelogramo, é falsa. Observem aqui. Nós temos losangos e os losangos são paralelogramos, sim, pois eles possuem 2 pares de lados paralelos. Todo losango é paralelogramo verdadeiro. Os losangos possuem 2 pares de lados paralelos, portanto, todo losango é paralelogramo. E letra H. Existem trapézios que não são losangos. Sim, existem trapézios. Dentro dos trapézios, nós temos os que são losangos. Temos os que são quadrados, os que são retângulos e os que são paralelogramos. Por isso, ela é verdadeira. Agora, número 2. As afirmações abaixo são falsas. Desenhe em cada caso um contra-exemplo. O que é um contra-exemplo? Um contra-exemplo é o exemplo que comprova a falsidade de uma afirmação. Letra A. Nenhum trapézio possui ângulos retos. Então, aqui nós vamos desenhar um trapézio que tenha ângulos retos. Então, aqui nós temos um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Aqui nós temos também um ângulo de 90 graus. Esse lado é paralelo a esse. Um par de lados paralelos é um trapézio e tem ângulos retos. Todo paralelogramo é losango. Para ser um losango, ele precisa ter 4 lados de mesma medida. Aqui eu desenhei um paralelogramo que não possui os 4 lados de mesma medida. Ele é somente um paralelogramo que tem lados opostos paralelos e que não são os 4 com a mesma medida. Por isso aqui eu tenho um paralelogramo que não é um losango. Por que ele não é um losango? Porque os 4 lados não são 4 lados de mesma
medida. Agora, nós vamos continuar. A questão 3, nós não faremos agora, ok? A questão 3, ela é cancelada. Então, vamos para a próxima página. Página 400. Vamos falar sobre diagonais. Olha que interessante. Diagonais. As medidas oficiais de um campo de futebol estabelecidas pela Federação Internacional desse Esporte, a FIFA, são 105 metros de comprimento por 68 metros de largura. Continuando. Tente imaginar qual é a maior distância que um jogador, andando sempre sobre uma mesma linha reta, pode percorrer sem sair de um campo de futebol com as dimensões oficiais. Certo? Qual é essa linha? Considere que o jogador ande sempre no mesmo sentido, ou seja, ele não pode ir e voltar sobre a mesma linha. Para ajudá-lo a responder essa pergunta, observe a figura a seguir. Aqui nós temos um esquema que representa um campo de futebol. Escolha 2 pontos sobre o contorno do campo e ligue-o, traçando uma linha reta. Eu vou ligar esse ponto a esse, traçando uma linha reta. Observem, essa é uma opção. A outra opção seria essa aqui, ligando esse a esse. As duas opções são corretas, você escolhe a sua. Combinado? Então, vamos lá. Escolheu? Procure um segmento com o maior comprimento possível. Pode ser esse ou... Deixa eu apagar. Pode ser esse, tá bom? Meça o comprimento do segmento que você traçou, escreva no espaço abaixo e compare com as medidas obtidas por seus colegas. Não tem como a gente comparar agora, cada um na sua casa, mas se você verificar com a régua, são exatos 8 centímetros. Esse segmento que nós acabamos de traçar, ele recebe o nome de diagonal. Então, o segmento obtido, esse segmento em vermelho, do item 1, é um importante elemento dos retângulos, denominado diagonal. Eu quero que vocês grifem para mim. Todo retângulo tem 2 diagonais e eu mostrei as 2 para vocês. No 9º ano, demora um pouquinho. Vamos aprender a calcular a medida da diagonal de um retângulo a partir de suas dimensões. Não é agora. A gente vai aprender quanto mede a diagonal só no 9º ano. No caso de um retângulo, com as dimensões oficiais de um campo de futebol, cada diagonal mede aproximadamente 125 metros. Então, a maior distância percorrida seria na diagonal, como nós traçamos aqui no esquema. Agora, vamos para a página 401. As diagonais são elementos importantes dos polígonos em geral, não somente dos quadriláteros. Agora eu quero que vocês grifem. Chama-se diagonal de um polígono todo segmento de reta que une 2 vértices não consecutivos. O que significa não consecutivos? Que não são vizinhos. Se os vértices são vizinhos, não tem diagonal. Se os vértices são vizinhos, não tem diagonal. Para ter diagonal, um vértice não é vizinho do outro, ok? Então, chama-se diagonal o segmento de reta que une 2 vértices não consecutivos, não seguidos, não vizinhos. Por exemplo, no hexágono abaixo, nós temos o hexágono A, B, C, D, E, F. O segmento BF é uma diagonal, porque o B e o F, eles não são consecutivos. Agora, o B e o A, se você ligar o B com o A, você não faz diagonal, você traça o próprio lado. Entenderam? É isso. Continuando. Com o auxílio de uma régua, trace as diagonais dos quadriláteros a seguir. Vamos lá?
Então, aqui nós temos o primeiro quadrilátero, ele tem duas diagonais na letra A. Na letra B, também são duas diagonais. Na letra C, gente, aqui duas diagonais também, ó. Uma diagonal aqui, outra diagonal aqui. Estranho? Estranho, porque esse polígono é um polígono não convexo. Aqui nós temos na letra D um quadrado, que é um quadrilátero, e você também tem duas diagonais, ok? Anotem bonitinho, façam com a régua. Agora, a diagonal de um quadrilátero nem sempre está localizada no interior desse quadrilátero. Nós já vimos que, em um caso, uma diagonal ficou do lado de fora. No item anterior, você observou essa situação em qual dos quadriláteros? Que característica esse quadrilátero apresenta que o diferencia dos demais? Vamos lá? No quadrilátero do item C, que é o quadrilátero EFGH, isso aconteceu. A diagonal ficou fora do polígono, porque ele é o único quadrilátero não convexo entre os quatro. O que é um quadrilátero não convexo? Você liga um ponto que está aqui dentro do quadrilátero a outro ponto que também está dentro do quadrilátero. Vou mostrar para vocês, ó. Liguei um ponto com outro ponto e os dois pontos estão dentro do quadrilátero. Só que o que acontece? Uma parte do segmento fica fora do quadrilátero. Quando isso acontece, ele é um quadrilátero não convexo, ok? Então, a diagonal sempre está localizada no interior? Não. Nós vimos que aqui no item C, no quadrilátero EFGH, o que aconteceu? Ela ficou fora. Isso acontece quando nós temos quadriláteros não convexos, ok? Agora, o exercício 2. Na página 402. No plano cartesiano, os pontos A, 2 e 2, B, 5 e 2, C, 8 e 5 e D, 0 e 7 são os vértices do quadrilátero ABCD. Represente o quadrilátero ABCD no sistema de coordenadas abaixo. Comecei aqui marcando o ponto A. No eixo horizontal, o 2, no vertical, o 2. Aqui o ponto A. O ponto B, 5 e 2. Na horizontal, 5, na vertical, 2. Horizontal 5, vertical 2, aqui é o ponto B. O ponto C, horizontal 8, vertical 5. Na horizontal 8, na vertical o 5. Aqui é o ponto C. O ponto D, na horizontal é 0, na vertical é 7. Então, do 0 sobe até o 7, aqui é o ponto D. Ligando esses pontos, nós formamos o quadrilátero ABCD, certo? Com o auxílio da figura, determine as coordenadas do ponto no qual as diagonais do quadrilátero se intersectam. Vamos traçar as diagonais. Então, eu vou ligar essa diagonal com essa diagonal. Prontinho. Onde essas diagonais se encontraram? Vou mudar a cor aqui. Elas se encontraram? Observem bem aqui, ó. Na horizontal, 4. Na vertical, 3. Então, elas se intersectam, elas se encontram na coordenada 4, 3, ok? Que é esse ponto aqui. Deixa eu apagar para vocês. Prontinho, só fiz para mostrar. Você viu que outros polígonos, além dos quadriláteros, também possuem diagonais. Quantas diagonais um quadrilátero possui? Nós já vimos. Os quadriláteros possuem duas diagonais. Os quadriláteros possuem duas diagonais. Não se esqueçam disso. Agora, desenhe todas as diagonais do pentágono ABCDE e responda: quantas diagonais um pentágono possui? Olhem bem, nós temos um pentágono aqui. Eu tenho 1,
2, 3, 4, 5 diagonais. Então, o pentágono dessa figura, essa imagem, tem 5 diagonais. E elas formam elas apresentam o formato de uma estrela. Então, são 5 diagonais. Agora, letra C. Desenhe um polígono que não possua diagonais. O polígono que não possui diagonais é o triângulo. O triângulo não possui diagonais, ok? Agora, nós vamos falar das propriedades das diagonais dos retângulos, mas não nessa aula, para a próxima aula. Combinado? Pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Entrem em contato comigo. Eu vou ficar muito feliz atendendo e esclarecendo qualquer dúvida. Combinado? Um beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.